Muito boa noite a todos que nos acompanham na rede de envolvimento. A rede de envolvimento que está produzindo muito conteúdo para a gente refletir, para a gente discutir, para a gente conversar, dialogar, porque é só através do diálogo, é só através da conversa, é só através dessa liberdade de expressão de cada um pensa do seu jeito, é que nós vamos chegar às cidades humanizadas, cidades inteligentes. É assim que a gente caminha. E a rede de envolvimento tem esse propósito, fazer com que as pessoas cada vez mais pensem no empreendedorismo pessoal, no empreendedorismo colaborativo, naquele empreendedorismo que não é simplesmente de um grupo de pessoas, que é só dos empresários, não. Empreendedorismo pode ser você, pode ser eu, pode ser um monte de gente sendo empreendedora. E é isso que nós vamos conversar a partir de hoje. E hoje, para o nosso retorno, né, à rede de desenvolvimento nesse ano de 2021, nós estamos trazendo nada mais, nada menos do que o publicitário, mestre, especialista em pensamento humano, todos os cursos feitos pela nossa Universidade Federal de Santa Maria. E estudou em escola pública também no segundo grau, no primeiro grau. Eu ainda sou do primeiro grau, segundo grau. Eu também. Luciano Ribas. Luciano Ribas, antes de tudo, eu quero dizer para vocês que eu tenho um grande prazer de andar perto do Luciano, porque o Luciano é uma daquelas pessoas que incentiva a gente a cada vez mais se desenvolver. Uma pessoa pessimista ou que quer a destruição do outro simplesmente pela destruição. Mas o Luciano é daquelas pessoas que que dá prazer de conversar com ele, dá prazer de conviver com ele, e eu tenho muito orgulho de me considerar um amigo do Luciano, né? Então, um amigo que todo o layout, da rede de envolvimento, quem pensou e desenvolveu foi o Luciano, né? Então, nós estamos entre amigos, mas mais do que isso, estamos entre pessoas que querem cada vez mais ser feliz. Para ser feliz, a gente tem que ter uma cidade inteligente. Não tem forma. Você pode ser feliz na sua família, pode ser feliz com o seu grupo de amigos, mas se você pega um ônibus lotadíssimo, por exemplo, né, você não se torna muito feliz, porque viver como em sardinha, enlatado, não é bom, né? Você, quando não tem segurança para andar na sua cidade, também não é feliz. Então, nós precisamos pensar nesse ser completo, pleno, né? E essa felicidade é que nós vamos começar a conversar. Como é que você está, Luciano? Tudo bem? Tudo bem, Marinaldo, felizmente, tudo bem. Muito feliz pelo teu convite. Tu sabe que esse carinho todo que tu demonstra tem uma recíproca desse lado aqui também. Eu te considero, sim, um amigo, tenho uma admiração muito grande pela tua pessoa. Acho que tu tem uma característica, Marinaldo, eu não sei se eu já disse pessoalmente para ti, mas eu já falei para outras pessoas. Se não disse, vamos ouvir hoje. Vamos ouvir agora, cara a cara. Rosto a rosto, como dizia aquele personagem do Chico Anísio, né? Que é essa tua capacidade de aproximar pessoas. Tu tem, pela tua habilidade de relacionamento, uma característica ímpar e muito importante para os tempos que a gente vive, que é essa capacidade de fazer com que pessoas diferentes elas se unam em torno do mesmo objetivo. Isso é muito valioso, sabe, Marinaldo? Acho que é uma coisa que tem que ser celebrada, tem que ser registrada, tem que ser valorizada. E digo isso não é para te puxar o saco, eu acho que já passamos essa fase há muito tempo, né? Mas eu acho que é importante que as pessoas saibam disso, que esse reconhecimento é bom, né? Porque depois de mais de 40 anos, né, de serviços prestados à nossa universidade, é isso? Tem um capital pessoal, humano aí bastante importante. E sim, Marinaldo, me orgulho de ser cria da UFSM. Tenho uma imensa satisfação de ter sido aluno do ensino médio, de ter sido aluno da graduação no médio técnico, lá no Colégio Industrial, né, aluno da graduação no desenho industrial, ter feito uma especialização em pensamento político brasileiro, ter feito um mestrado em artes visuais, ter sido professor substituto, e quase fui servidor, né, mas por
conta de um decreto que atrapalhou o caminho aí, ainda pelo menos não foi possível. Ok. Mas ainda tem tempo, né? De se tornar um servidor. É muito gratificante a gente atuar num serviço público, porque o serviço público, embora tenha que ser remodelado, tem que ser repensado em muitas coisas, realmente tem que ser repensado mesmo, mas é no serviço público que me parece que o profissional do serviço público ele teria que ter um entendimento muito maior do que é a cidadania, do que é o cidadão. O servidor público não é um servidor público do governo que está no comando. O servidor público é servidor do Estado. E o Estado são as pessoas, são os cidadãos, né? E é essa concepção que eu acho que a gente tinha que começar a trabalhar também, né? E veja o seguinte, Luciano, as cidades, com certeza, ela se tornou uma grande força política. É nas cidades que acontecem as coisas, né? É aqui que eu vivo. Eu não vivo na União, não vivo no estado do Rio Grande do Sul, eu vivo na cidade de Santa Maria, na cidade de Itaara, de São Cepé, eu vivo na cidade. É essa cidade que eu tenho que ter as condições, se não básicas, pelo menos as condições necessárias para mim poder ter uma boa qualidade de vida, né? E eu sei que tu atuou, Luciano, eu não te pedi aí o currículo porque é extenso demais, nós vamos passar das 8 horas só falando do teu currículo. Mas tu atuou na cidade de Canoas, que é a terceira cidade, se não me falha a memória, a terceira cidade em população do Rio Grande do Sul. Eu acho que é a quarta, mas eu acho que Pelotas ainda é maior. Pelotas tem 327, se não me engano, 1.000 habitantes. Nós estamos na quinta, né, do estado do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, é uma cidade grande, é ali, pertinho de Porto Alegre e tal, né? Como é que foi a tua atuação nessa área pública lá, Luciano? Tu era secretário, subsecretário, é esse o nome? Secretário adjunto de comunicação. Eu tive várias experiências na vida, né, Barnaldo? Eu transitei na iniciativa privada e no serviço público, e acho que isso não me faz melhor do que ninguém, óbvio, né? Mas me dá uma experiência que muita gente não tem, que é a gente poder enxergar os dois lados desse balcão, né? E quando tu enxerga os dois lados do balcão, tu compreende melhor as coisas. Isso é um pouco o perfil do que agora, de novo, o prefeito de Canoas, o Jairo Jorge, tem. O Jairo é um jornalista, ele atuou na iniciativa privada, atuou no serviço público, foi vereador muito jovem lá em Canoas, lá nos anos 80 ainda, né? Acho que ele tinha 20 e poucos anos. E isso deu para ele uma compreensão de que quando tu é um bom gestor, tu coloca o ser humano como a medida das coisas. E quando coloca o ser humano como medida de todas as coisas, tu te propõe a ouvir esse ser humano. Então eu te diria que o grande segredo que eu acho que as duas primeiras administrações do Jair tiveram foi implantar um sistema de participação e de escuta da população de Canoas. Então, não existia só o orçamento participativo, não existia só os conselhos municipais, que são instâncias formais, né? Mas o prefeito tinha preocupação de todas, eu acho que se não me engano era às quintas-feiras, ele ia para uma das estações do Transurb, em Canoas, que são, se não me engano, 5 estações, e grande parte da cidade passa pelas estações, porque Canoas é uma cidade muito dormitória ainda, né? Então é um ponto de atração muito forte, e ali as pessoas tinham condições de falar direto com o prefeito. Todo sábado, a prefeitura inteira, todos os setores iam para um bairro da cidade, passava a manhã com todos os serviços públicos ali, resolvendo problemas das pessoas. Então, se existia uma demanda por coisas muito simples, como um conserto de um buraco, uma lâmpada, podia ser feito. E se existiam demandas maiores, que necessitasse chegar ao prefeito, ele estava lá, né, para ouvir. E esse era todo um sistema pensado que eu imagino que ele vai reimplantar o que foi descontinuado nos anos anteriores, né? E quando tu escuta, Manalo, quando tu aprende a escutar, tu dá um passo muito forte para essa questão da humanização. Porque tu primeiro tu tira a ideia de que tu é uma pessoa onipotente, né? Tudo tu sabe, e tudo onisciente, onipotente, tudo tu sabe, tudo tu pode, né? Esse é um passo na administração pública muito importante, que é largar a prepotência, né? Segundo,
tu divide com a cidadania a busca das soluções. Que eu acho que é o grande segredo de um gestor público moderno, e na iniciativa privada também, mas um gestor moderno hoje é dividir o protagonismo das decisões, e claro, tem questões, obviamente, que são da responsabilidade única e exclusiva da pessoa que assina, né? Mas até a assinatura tem uma série de etapas que dá para fazer. Então, eu te diria que lá em Canoas foi muito bom conviver com isso. E a minha área lá era a comunicação. Eu ajudava, junto com a secretária titular, né, que era uma jornalista, Lourdes Nascimento, que é uma excelente jornalista, trabalhou em vários governos, inclusive, de perfis ideológicos diferentes, exatamente pela capacidade dela. A comunicação estava no centro da estratégia de governo também. Então, o Jair sabia que era importante informar as pessoas e, no informar as pessoas, também dizer quais eram os direitos que elas têm como cidadãos de uma cidade. E isso a comunicação fazia muito bem lá. Acho que foi um caso muito exitoso, tanto que o Jair saiu com uma aprovação altíssima e agora retornou à prefeitura, né? E retornou, uma pessoa, né, que eu admiro muito, viu, Manuel? Admiro mesmo. Sim. E na realidade, essa comunicação, ela dá um sentido muito forte de transparência, né, Luciano? A transparência que é necessária. Eu tenho observado muito nesses meus 41 anos de serviço público, que o que falta muito para o serviço público e para os gestores, de uma forma geral, é saber se comunicar, né? Particularmente nós que estamos na universidade, nós não sabemos nos comunicar com as pessoas. Nós temos o nosso linguajar acadêmico, e esse linguajar acadêmico não chega nas pessoas, né? E as pessoas já nos olham para a universidade como algo à parte, ou seja, a universidade tem os seus muros invisíveis, mas não é os seus muros invisíveis, é o pensamento, é a mentalidade diferente mesmo, porque a gente não sabe conversar com as pessoas. E não é que nós não tenhamos um bom curso de jornalismo, nós temos bom curso de jornalismo lá, obviamente que nós temos bons professores, mas a dificuldade me parece assim, estrutural, né? É saber como a gente pode fazer para conversar e ouvir as pessoas. A gente tem mais que ouvir as pessoas, né? E olha, nós estamos hoje no ano de 2021, até 2019, nós tínhamos cerca de 62% da população mundial nas cidades, concentrado nas cidades, né? A expectativa é que até 2030, por aí, nós tenhamos quase 80% das pessoas nas cidades, né? Embora o campo, a área mais, tenha melhorado bastante, né? A qualidade melhorou bastante, precisa muito mais, mas as pessoas ainda avançam em direção às cidades, né? Com isso, faz com que tenhamos e teremos que ter, certamente, gestores que não são mais chefes de Estado, terão que ser líderes, né? E aí está uma grande diferença, eu acho, não é, Luciano? Até mesmo para as empresas, né? Até mesmo para as empresas. Aqueles que têm a empresa com um chefe, ele pode ser obedecido, pode, mas ele não avança muito. Agora, se é líder, ele é seguido. E é muito melhor a gente seguir, né, um líder que tem visão, erra às vezes, porque é humano, mas tem visão, sabe o propósito, sabe onde chegar, do que apenas ter um chefe que mande a gente fazer tal coisa, tarefeiro, né? Então é importante a gente ter nas cidades as lideranças. Cidades inteligentes requer líderes inteligentes nas cidades. E essa liderança inteligente, ela tem que ser muito mais do que de 4 em 4 anos, que nós, como temos esse sistema representativo, né? 4 em 4 anos a gente tem eleição. Ela tem que ser mais do que isso. Nós temos que ter projetos de Estado nas cidades. Ou seja, o projeto que um governo X tenta implementar e é bom para a população, ele não tem que sofrer descontinuidade se ele perder a eleição, né? Ou se ele trocar a eleição, o gestor, enfim. Quer dizer, essa capacidade de entender projeto de Estado na cidade é que terá que fazer as mudanças necessárias para que a gente crie, de fato, uma cidade cada vez melhor para o seu povo, para a sua população, para os munícipes. Que não seja só cobrado o IPTU ou só os impostos que é cobrado,
mas que seja cobrado e que a gente tenha transparência de dizer onde é que está sendo aplicado, né? Bom, aí isso eu me empolgo de vez em quando, não é? Porque efetivamente o que nós estamos muito precisando é de cidadania, porque não adianta nada eu eleger fulano ou ciclano e ficar em casa esperando que ele resolva tudo por mim. Ele não vai resolver. A estrutura, ela é muito pesada, né? Eu tenho que participar, eu tenho que ter a cidadania. Mas para ter a cidadania, é isso que tu disse há pouco, né? O gestor tem que também saber ouvir e a gente tem que se despir desta coisa da verdade absoluta, né? De que cada um tem a sua verdade. E nós temos que começar a compreender essas verdades e dessas verdades traduzir uma coisa boa para todos nós, né? Eu acho que é fundamental, Luciano, já vou te dar a palavra, viu? Não deixa eu falar muito, mas é fundamental a gente perceber que há, sim, condições de mudar a cidade que a gente vive. Temos condições de mudar, mas a mudança não vai vir por osmose, não vai cair do céu só a chuva. Ela vai acontecer quando a gente firmar a cidadania e quando a gente fizer uma crítica, não é a crítica à pessoa, pode ser a crítica daquilo que eu não estou entendendo. Estou certo ou não, Luciano? Diz que não. Certíssimo. Mas deixa eu fazer assim, já que a área que eu mais transitei na minha vida foi a comunicação, né? Mas ela não foi a única, mas é a minha, é aquela que eu optei por trabalhar, né? Eu acho que, e aqui vai um elogio, eu acho que a gestão do professor Burman, ela avançou bastante essa questão da comunicação com a comunidade, viu? Não foi uma ou duas oportunidades que vocês promoveram, assembleias, audiências, né? Não sei exatamente o termo que vocês usavam para ouvir as pessoas a respeito das coisas. Mesmo agora na pandemia, está sendo muito transparente todos os atos da gestão. Claro, dentro do possível, né, Marlon? Hoje não tem como fazer uma assembleia presencial, né? Além disso, eu acho que vocês têm pessoas, obviamente não convivi, não conheço todos os pró-reitores, por exemplo, né? Mas aqueles com quem eu tive a felicidade de conviver, como o Claito, o Flavi, são pessoas que fazem questão de se comportar como servidores públicos, né? Abrindo seus espaços para interlocução interna, né? com os segmentos da universidade, mas principalmente com a sociedade. O Flavi, especialmente, que é uma pessoa que, pela natureza da pró-reitoria dele, isso obviamente tem que ser mais evidente, né? Ele faz, em todas as manifestações que eu vi do Flavi, ele faz gestos de abertura dessa estrutura, né, que foi pensada para ficar distante. Não é culpa de um reitor específico isso, né, Maranaldo? Não é culpa das pessoas que estiveram à frente, a maneira como foi pensado. O Estado brasileiro é pensado para que as pessoas não o compreendam, né? Porque é uma maneira de exercitar poder isso. A linguagem, né, os termos, a construção das coisas, até arquitetonicamente, a imponência do poder, ela é pensada para afastar o cidadão comum. Mas aí é que tem que fazer esses gestos, né? Por exemplo, Ronaldo, eu acho que vocês terem aberto o centro de convenções é um passo gigantesco, por mais simples que pareça, para que as pessoas se apropriem da universidade como um espaço delas. Assim como toda essa programação do domingo, que antes da pandemia vocês faziam, a UFSM é o grande parque da cidade em tempos de normalidade, né? E aquele acolhimento todo que era feito das pessoas. Isso é uma maneira de democratizar o acesso, né? E aí, acho que não pode ser subestimado isso. E acho que são experiências que, dependente de quem venha na sequência, né, da gestão do professor Burman, são experiências que têm que ser mantidas porque são muito importantes, né? E, Marinaldo, eu acho que as cidades hoje, além de espaços das pessoas serem ouvidas, né, elas precisam de espaços de construção de consensos. A gente vive tempos de muito enfrentamento, né? Tempos onde os extremos eles foram promovidos como caminhos absolutos, né? E mesmo pessoas com uma índole mais aberta, em alguns momentos se contaminam com isso também, porque o ambiente está assim. Então, acho que isso é um desafio para as cidades, para os estados e para o país.
e para o mundo, né? Construir espaços de consenso. Tu falava a respeito do líder, né, Ronaldo? E eu vi há muito tempo aquele filme Dr. Zhivago, sabe que eu gosto de cinema, né? Sim. Até pretendo rever em breve. E tem uma cena que sempre me chamou a atenção, uma sequência do filme, que se passa no período em que a Rússia ainda estava em guerra, ainda estava na Primeira Guerra Mundial. E um oficial dá um comando para os soldados avançarem sobre o inimigo, né? E os soldados não obedecem. E na construção do filme fala a respeito dessa coisa da confiança. E um outro soldado, que casualmente era um revolucionário, era uma pessoa que tinha grande confiança dos seus colegas. Quando ele dá o comando, os colegas seguem. Então, o líder não é simplesmente alguém que exerce um cargo. O líder é uma pessoa que tem capacidade de convencer as pessoas e dar o exemplo. Eu não acredito em liderança sem exemplo, sabe? Eu acho que o exemplo é a maior maneira de se liderar. Quando alguém agride, a pessoa está numa posição de liderança e agride o outro, ela está dando um exemplo ruim, né? Quando a pessoa está numa posição de liderança e ela procura fazer com que as pessoas se unam em torno de alguns objetivos, ela está dando um grande exemplo de liderança, né? Sim, e a liderança é pelo exemplo, né? É pelos exemplos. Não tem outra forma. É o exemplo. A liderança de um pai, de uma mãe para um filho, por exemplo, qual é a liderança que ele exerce? É o exemplo, né? Enfim, traduzindo tudo isso, a liderança de uma empresa, né, é do seu proprietário, é a liderança, não é o seu exemplo, é como ele trata as pessoas, por exemplo, né? Quer dizer, tem todo um sentido assim de comportamento. Às vezes, Luciano, muitos têm talento, mas não têm comportamento. Nós temos que trabalhar talento com comportamento. Se juntar esses dois, vai longe, viu? Vai longe. Mas olha, o que eu estava pensando aqui é que a gente realmente tem muito o que fazer nas nossas cidades, muito o que fazer. Porque qual é a cidade que nós temos? Né? E qual é a cidade que nós queremos? Acho que tem que começar por aí, né? Dentro daquele que tu sabe fazer bem planejamento estratégico, né? Quer dizer, o que nós temos e o que nós queremos. E aí tem um caminho a percorrer, né? E são, às vezes, e muitas vezes, são ideias de pessoas que podem até ser analfabeto. Não é questão de estudo isso, não. É questão de compreensão, é questão de sensibilidade de jeito, né? E pode dar uma opinião, ele pode dar uma sugestão, e aí que tu falaste muito bem, quer dizer, o gestor líder tem que saber ouvir, né? Porque a pessoa pode dar uma sugestão que ela pode ser lapidada muito melhor e ser implementada no município, né? E com isso melhorar muitas coisas que a gente está vendo que tem que melhorar nos nossos municípios, em quase todos os municípios. Nós temos hoje, no Rio Grande do Sul, eu acho que chega um percentual aí de 85% de cidades que tem menos de 100 mil habitantes, bem menos de 100 mil habitantes, né? São 32 cidades que têm menos de 2 mil habitantes, né? Então, são cidades que é possível se estabelecer essa relação, né? Fica um pouquinho mais complicado quando a gente tem uma cidade maior, por exemplo, de 287 mil habitantes, 300 mil, 1 milhão e 400, como tem Porto Alegre, né? Ela fica um pouquinho, mas aí tem alguns itens que a gente tem que começar a trabalhar. Nós temos que começar a trabalhar com plano, com projetos e com recursos, porque também não adianta a gente fazer belos planos, belos projetos se não tem o recurso necessário, né? E a gente está dizendo o seguinte, caminhando os objetivos sustentáveis, os objetivos de desenvolvimento sustentável, objetivo de desenvolvimento, né, que a ONU e que, enfim, que os órgãos internacionais trabalharam, a Rio 91, 92, não me lembro bem o ano, esses objetivos, são em torno de 17 objetivos, eles traduzem muito bem o que as cidades podem trabalhar, né? E quando a gente fala em cidade inteligente, Luciano, a primeira coisa que algumas pessoas, por não entenderem, pensam é o quê? Computador, internet. Tem um projeto aí chamado Internet das Coisas, não é?
o que é muito importante para a gente se conectar ao mundo. Agora, a cidade inteligente não é só computador, não é só inteligência artificial. A inteligência artificial é importante, tem que ajudar a gente, tem que ajudar o ser humano a ter mais tempo para o ócio produtivo, né? Agora, é necessário a gente pensar muito mais do que internet, muito mais do que as inteligência artificial, muito mais do que apenas a tecnologia. A gente precisa criar os espaços nas cidades de relacionamento. E eu não falo aqui em relacionamento amoroso, né? Embora o amor seja bonito. Mas eu falo em relacionamento em a gente começar a conversar, a gente ter espaços, né, coletivos que possa se produzir e falar sobre ideias e não sobre pessoas. Né? É assim as cidades. E eu lembro que tu é também fotógrafo amador. Até tentou me ensinar a tirar umas fotos de vez em quando, mas eu não consegui aprender, acho que eu não fui bem inteligente, né? Mas, de qualquer forma, a fotografia é algo fantástico, né? Poder fotografar a tua cidade, o teu momento, a tua situação, os olhos da tua alma que estão ali vendo aquilo, né? Me parece. E teve um projeto em Santa Maria que foi caminhadas nas cidades, eu não lembro bem o título, como é que era o projeto, Luciano. Era caminhando na cidade, ou a cidade encaminhada, alguma coisa assim. Tu lembra disso, não? Teve aqui em Santa Maria. Recentemente, o coletivo Memória Ativa, né, Marinaldo, promoveu, recentemente que eu digo, quando a gente ainda tinha rua, né, uma série de caminhadas. Esse projeto eu lembro bem, porque inclusive eu participei de uma delas, para fotografar também, mas que falava a respeito do patrimônio Art Deco, né, que é uma coisa que Santa Maria não sabe que tem, e é o segundo lugar do mundo, né, em importância, só perde para Miami, nesse caso, num conjunto de prédios Art Deco em sequência, né, ali na Rio Branco. É uma coisa que quando a gente aprende a olhar, né, a gente enxerga o que quando tu não aprendeu ainda, tu não enxergou. Tu vê, mas tu não enxerga, né? E a fotografia ajuda muito isso, Manado, porque a fotografia, principalmente a fotografia que eu gosto de fazer, que é a fotografia de rua, né, que é se entrar lá nas minhas redes sociais, tem alguns exemplos disso, que é perceber situações da cidade, pelo mundo, né? Então, aonde eu andei por aí, eu sempre procurei levar uma câmera junto e fotografar. Ela é muito boa para a gente entender a cidade como esse organismo vivo. E aí, Marinaldo, eu acho que, infelizmente, eu tenho uma relação que, ao mesmo tempo que eu sou um apaixonado por Santa Maria, eu tenho alguns ressentimentos com Santa Maria, eu diria assim, né? Porque é uma cidade que tem perdido, historicamente, uma oportunidade atrás da outra de melhorar, né? E isso é ruim, porque a cidade vai se desumanizando, né? Eu morei muito tempo, Marinaldo, na Piano Machado, entre acampamento e a Professor Braga, né? Ali pertinho da pracinha, em diagonal com a pracinha eu morava, na esquina. Era uma quadra residencial quando eu morava ali. Agora, se tu for naquela quadra, acho que não existe nenhuma residência mais. Todos os imóveis se tornaram imóveis comerciais. Acho que praticamente todos. Talvez exista um apartamento ainda na metade da quadra. O resto, todos foram comerciais. Se tu andar à noite em Santa Maria, à noite cedo, 19 horas, mesmo antes da pandemia, tu vê um centro da cidade deserto, sem vida praticamente nenhuma. Eu cresci andando numa boa pelo centro da cidade, indo nos bares e vendo pessoas na rua. Eu lembro, minha avó, por exemplo, tinha um hábito que era domingo, que era ir ver as vitrines. Ir ver as vitrines era dar uma caminhada no centro, né? Porque ela queria ver as modas, minha avó era costureira. E botava a melhor roupa, né? Melhor roupa, e ainda mais ela, uma senhora já de idade, né? Hoje é absolutamente impensável isso, porque as vitrines, inclusive, estão fechadas. Então, a gente está entregando a cidade para essa coisa agressiva. Isso não é culpa só dos governantes. Os governantes, obviamente, têm a sua parcela de culpa ao longo da história. Mas isso também é culpa da iniciativa privada, né, que prefere a segurança do shopping, tem suas razões para isso, né, do que encarar um projeto de revitalização. Até porque um projeto de revitalização precisa ser bem feito, não pode ser feito de qualquer maneira, porque o cidadão merece as coisas bem feitas, né?
E às vezes as coisas são feitas de qualquer maneira. É culpa das instituições também da cidade, que muitas vezes pensam só no seu próprio umbigo, né? Entidades, coletivos, grupos, e não enxergam todo. Então, para mim, Marana, o grande desafio hoje é retomar a cidade, com coisas que possam povoar ela, principalmente através da cultura. As pessoas podem não gostar das apresentações do Natal, podem questionar lá o destino do dinheiro, mas aquele é um momento que, independente das pessoas gostarem ou não, a cidade tem uma vida ali, importante acontecendo. É um momento de retomada das coisas. O Jairo, vou citar de novo o Jairo Jorge, o Jairo usa uma frase que não é dele, mas que ele gosta muito, que é o ótimo inimigo do bom. Ele diz que às vezes tu esperando tanto para fazer a coisa perfeita, tu não faz a coisa suficientemente boa para que aconteça. E aí ela não acontece nunca. E eu acho que com as cidades, isso é uma lição que a gente tem que aprender. Para reumanizar elas, para retomar os espaços, tem que fazer a coisa dentro das possibilidades. Construí-las dentro das ferramentas que nós temos. É melhor ter uma coisa relativamente simples, mas eficiente, do que ter uma coisa suntuosa, perfeita, imaginada e que nunca vai acontecer. E aí precisa ter diálogo, porque às vezes as pessoas... Nós temos assim, vou te dar um exemplo concreto sem entrar na polêmica em si, mas nós temos um espaço que é uma vergonha para todos nós santamarienses, que é a Gare da estação. A estação ferroviária, né? Porque Gare da estação é redundante, mas a estação ferroviária é uma vergonha para todos nós, para os sucessivos governos e para as sucessivas instituições, gestões das instituições que estiveram nessa cidade, e para todos os cidadãos. Só que quando foi feito o processo esse de procurar, né, ele começou mal, porque ele começou sem ouvir as pessoas. E no ser feito sem ouvir as pessoas, ele teve problemas, inclusive formais, que se tivesse sido ouvido as pessoas e buscado esse consenso, a gente não ia estar atrasado, já estava acontecendo. Porque o objetivo de todo mundo é que aconteça, que aquilo lá seja revitalizado. Então, para mim, é uma lição muito forte de como essa cidade, particularmente, que é onde a gente vive, precisa aprender a ouvir. A ouvir. E acho aí, Manuel, uma coisa, se tu me permite, só uma observaçãozinha, porque isso transita, obviamente, um pouco pela política, né? O segundo turno da eleição do ano passado mostrou que é possível pessoas diferentes conversarem, né? Não é segredo para ninguém que, embora a gente se respeite, né? Eu e o Jorge, nesse caso o Jorge Possobon, temos pensamentos políticos diferentes, né? E numa situação de normalidade, não seria a minha primeira opção, como não foi, de voto. Mas no segundo turno, em virtude do trabalho da área da cultura, principalmente, que a Rose faz, que a equipe da Rose faz, eu vi ali motivos para dar um voto para uma pessoa que eu não tenho uma concordância política maior, né? Em virtude de manter um trabalho que é relevante, que é importante. Para mim, eu não estou sendo exemplo para ninguém, não é isso, Marta, mas para mim, porque eu não fui o único, muita gente fez isso, fez esse gesto. Para mim, essa é uma prova de que quando a gente quer se entender, minimamente a gente se entende. É um aprendizado que a gente tem que ter. Eu procurei ter esse aprendizado nos últimos tempos, que eu também tive meus momentos de radicalidade, né, Manuela? Não sou isento disso, né? A tua radicalidade vem lá do DCE, né? Para não dizer e antes um pouquinho, vem da USE. Para não dizer que a gente é antigo, eu te conheço já desde aquela época, né? Mas, de qualquer forma, é muito bem lembrado isso. Quer dizer, nós precisamos, de todas as formas, compreender que ser de oposição ou mesmo não concordar com a ideia do outro não significa que a gente seja inimigo. A cultura do ódio é uma cultura nojenta, né? Chata. Deu, né? Chato. Encheu o saco, né? Encheu o saco. A cultura assim, ó, eu não concordo com a tua ideia, Luciano. Bom, mas eu penso assim. Bom, legal, vamos ver, vamos discutir, vamos... Isso não significa que a gente vai brigar, que a gente vai discutir no sentido... A gente vai fazer uma discussão de ideias. É isso que eu acho que a gente precisa aprender. A nossa cidade, de ideias e projetos, obviamente, né? Mas a nossa cidade, Luciano, eu penso que também tem uma outra característica que a gente tinha que começar a constituir e instituir nela, que é a identidade da cidade, né? Qual é a identidade de Santa Maria? Infelizmente, né, de uns anos para cá, com toda aquela situação que aconteceu com a Boate Kiss, onde a gente ia, a gente dizia, de onde é que tu é? Santa Maria, da Boate Kiss. Nós ficamos conhecidos por isso.
né? Quer dizer, é óbvio que esse luto a gente tem que sentir ele, e eu sinto até hoje, quando eu lembro disso eu choro muito. Eu não tive nenhum, além de, né? Mas não tive nenhum parente lá, nada, mas isso não importa, o que importa é que eram pessoas, e a gente tem que lembrar disso, né? São humanos, são gente, e a gente sente pelo outro, pelo humano, né? Agora, a gente tinha que ser conhecido por uma cidade cultura, talvez, uma cidade de prestação de serviço, uma cidade capital regional, sei lá, uma cidade das universidades, sejam elas privadas ou públicas, das faculdades, uma universidade de gente bonita, que aqui tem muita gente bonita, né? Que agora a gente não está podendo ver, não podendo sair mais, né? Mas tem muita gente bonita, quer dizer, então nós estamos sendo conhecidos não pelos nossos atrativos, não é? Mas sim pela tragédia. Infelizmente ficamos conhecidos assim. Tem como mudar isso? Eu acho que tem, sem esquecer o que passou, né? Não vamos esquecer nada do que passou, mas tentando reconstruir a nossa identidade, se é que tivemos algum dia, né? Identidade como cidade, né? Por exemplo... Mas, Marinaldo, essa questão da identidade ela é muito complexa, né? Porque ela envolve uma série de meandros. Eu gosto muito dela, discuto bastante ela, mas meu olhar não é de um cientista social, meu olhar é de um curioso, né? Mas ela te dá a possibilidade de resgatar características e investir nelas, inclusive para induzir a identidade, né? Voltando à questão da Gari, eu estou convencido disso, assim, Marinaldo. Resgatar aquele espaço é o passo fundamental para que se promova essa identificação das pessoas com o seu espaço, com o seu território. Porque hoje, na realidade, o santamariense, ele perdeu muito dessas suas referências, né? E elas precisam ser resgatadas. Não é do ponto de vista assim de uma coisa natural que surge, que era e que tem que ser de uma maneira ufanista resgatada. Não é isso. Por tudo que aquilo ali pode representar para o futuro da cidade. E aí eu volto na Gari, Vila Belga, todo o entorno ali da estação. É um conjunto, um espaço que, se for recuperado e dedicado para cultura, educação e turismo, que o termo lá que cedeu para o município, ele prevê essas 3 áreas, com um pedacinho da prefeitura lá, com um pedacinho da universidade, com um pedacinho da UFN, com um pedacinho de várias instituições da cidade, a gente tem um potencial atrativo gigantesco. Então, se eu fosse gestor dessa cidade, eu colocaria como assim, o meu objetivo número 1, que é fazer um grande projeto lá. Mas não é um projeto que ele vai inventar num gabinete lá do não sei que andar do centro administrativo. É um projeto em que chamar as pessoas para conversar, a gente volta naquele assunto, sabe, Marlon? Aquele assunto lá, ouvir as instituições. Tudo bem, não dá para ouvir uma cidade de 280 mil habitantes inteira, mas tu tem as entidades, tu tem os grupos que representam, tu tem a possibilidade de fazer audiência pública, mesmo que virtual, tu pode ter a possibilidade de eu abrir consultas pela internet, né? Uma série de mecanismos. Porque daí... Os aplicativos agora a gente consegue... fazer muita coisa. Porque daí, Marada, a minha ideia pode não estar no projeto final, mas o fato de eu ter colaborado na conversa me dá uma relação com aquilo. E é isso que a cidade precisa, construir relações. Só que aí, Marada, eu tenho uma birra, te diria até. Né? Eu acho que há algumas elites em Santa Maria, não estou só falando de elites econômicas, tá? Eu falo, inclusive, de elites intelectuais, sindicais, de várias áreas. Que para ela, se a cidade ficar como está bom. Santa Maria é uma das cidades que tem, em termos de classe A, um dos maiores, por que pareça, um dos maiores percentuais. Pegar as classificações do IBGE, o número de pessoas consideradas de classe A em Santa Maria é muito superior a outros municípios, por causa do funcionalismo, por causa dos militares, enfim, né, uma série de razões. Para esse mundo, essas 20, 30, 40 mil pessoas, se a cidade ficar assim, está bom. Inclusive, quando elas querem consumir, elas compram pela internet, elas viajam, vão para Gramado, vão para o exterior, vão para São Paulo, vão para o Nordeste. Né? A cidade acaba virando só um dormitório
mais estendido. Mas tem 200 mil pessoas que a vida delas está aqui. E quando eu digo que as elites são de baixa qualidade, não é uma ideia minha, essa ideia que vem também das ciências sociais. Eu quero dizer que elas têm baixa qualidade inventiva e moral. E aí uma instituição como a universidade é fundamental para melhorar esse comprometimento, porque independente da ideologia que elas venham a ter lá na frente, essas pessoas, se elas tiverem valores de comprometimento, a qualidade delas vai crescer em todas as áreas. Volto a dizer, não estou só me referindo a elites econômicas, estou me referindo a elites intelectuais, etc, etc, etc. Né? Que pensem a cidade como um todo. Tem um texto, Maraldo, eu vou tentar achar ele depois para te mandar, porque eu acho que tu vai gostar. É um texto que o título dele é mais ou menos o seguinte: da relação de poder abrir o seu notebook no metrô, no ônibus, eu não me lembro exatamente, com o fato de você lavar o seu próprio banheiro. O texto é um texto sobre desigualdade, mas ele fala sobre o porquê que tu ter a consciência de manter a tua casa, teu espaço, saber o valor do trabalho, de lavar um banheiro, é importante para que tu possa ir na rua e não ter uma pessoa marginalizada para querer te roubar o que tu tem. Né? E quando as elites brasileiras, de todas as áreas, entenderem isso, o país talvez comece a ter alguma esperança de sair. Porque senão, Maraldo, vai ser essa desigualdade que existe, que é a grande chaga desse país, das cidades, como tu disse, a gente vive na cidade, mas a chaga é de todo o país. Com essa desigualdade, vai ser muito difícil que a gente possa ser feliz. Porque mesmo quem tem dinheiro vive com medo. Eu não consigo entender as pessoas poderem viver com medo se elas dividissem um pouco do que elas têm, né? Para acabar com esse medo. A relação, o problema não é a pobreza em si, a pobreza é um fato social de ser combatido, mas tu pode ter uma sociedade que nem todo mundo é rico, mas as pessoas são menos desiguais, e elas vão ser mais felizes porque os mecanismos que levam aos problemas, à violência, eu estou simplificando muito, óbvio, né, mas não estou entrando em detalhes, nosso tempo não permite, mas eu estou muito convencido disso. A humanização, para mim, é isso, é combater basicamente o que existe de desigualdade, né? Uhum. Tem uma... na realidade, a gente vive hoje muito dentro desta briga política, que tem que ser ideológica, mas eu digo uma briga insana, né? Insana. Insana, porque não leva a lugar nenhum, a não ser a nossa autodestruição, né? E essa pandemia já veio para distribuir, dizem alguns que veio para melhorar a gente. Até eu fiz essa pergunta no meu perfil, será que melhorou alguma coisa, alguém melhorou? E o Francis, meu amigo, me disse o seguinte: não, olha para dentro de ti, se tu melhorou é porque melhorou alguma coisa, né? Ele tem razão, a gente não se melhora em função do externo, a gente se melhora em função do nosso interno, né? E das nossas relações com a gente mesmo, os nossos medos, os nossos fantasmas, as nossas máscaras, né? Tudo isso a gente tem que derrubar. Ele tem toda a razão, eu dei toda a razão para ele. Agora, é fundamental... O Marionaldo, o Saramago tem uma frase que eu acho genial. O Saramago diz assim: só quando compreendermos as pequenas coisas, seremos capazes de entender as grandes. Que é isso, entendeu? Olha para ti, para poder entender o mundo, né? Exato. E na realidade, o que deixa a gente muito triste é realmente a desigualdade social, né? Ninguém quer tirar dos que tem para dar para os que não têm. Não é isso, né? A desigualdade social, ela é estruturante, né? Ela não é porque as pessoas são vadias, não querem trabalhar, não é por isso, né? Imagina uma pessoa não conseguir ganhar R$1,25 por dia para poder comprar alguma coisinha para comer, né? Imagina a fome, imagina o que essas pessoas sentem. Mas com isso tu vai ser caridoso e dar? Não, eu acho que a gente não tem que ser caridoso, a gente tem que ser generoso, né? E essa generosidade é que faz a gente ser mais humano, essa generosidade de não dar apenas, mas de contribuir para que essa pessoa saia dessa miséria. Aliás, eu tenho um testemunho muito gritante nisso, porque uma vez eu fui ajudar uma pessoa e ela me disse o seguinte: eu não estou te pedindo ajuda porque eu não quero ser humilhado, tu está me humilhando. E eu não entendia isso, né? Ela queria um emprego, ela queria dignidade,
Ela não queria que eu desse uma comida, ali, um prato de comida, ou fosse no mercado e comprasse um rancho. Não, ela queria um trabalho, porque o trabalho dignifica. Ela queria ser dignificada. E isso me chamou, claro, obviamente, a atenção, né? E eu comecei a rever aquilo que eu achava olha, caridade, eu sou caridoso. Não, 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 não. A gente tem que ser generoso. E a generosidade está em compreender como se partilha esta questão do ser humano, né? E aí tem o Eric Fromm, que é um psicanalista, eu vou me permitir só, ele diz que é o credo de um humanista. Ele é um humanista, é um psicanalista humanista. E ele diz o seguinte: acredito que o homem é consequência da evolução natural, que nasceu do conflito de estar preso e separado da natureza e da necessidade de formar unidade e harmonia com ela. Percebe? Ele está preso a essa natureza e ele precisa fazer a harmonia. É essa harmonia que eu quero dizer que o serviço público, as prefeituras, o poder público, seja ele legislativo, judiciário, executivo, tem que compreender que não se faz mais nada sozinho, que tem que envolver agentes da inovação. E esses agentes da inovação são os professores, por exemplo, né? Professores não é para educar, é para passar o conhecimento. Educação se tem em casa, né? Professores têm que ser mais valorizados, com certeza. A valorização não é só o salário, mas também o salário, porque da mesma forma que ela pede o alimento para o outro, ela tem que dar alimento para os seus filhos, para a sua família, né? Portanto, o professor precisa, sim, ser bem pago, bem remunerado, né? É inconcebível, por exemplo, tu ter, sei lá, uma outra profissão não tão exigente, não tão exigida como de professor, e um professor ganhar um pouco mais que o salário mínimo, né? Enfim, está desigual. A reforma tributária é extremamente necessária, reforma política, reforma tributária, extremamente necessária. Se a gente não participar nas cidades, nada acontece. Porque aqui nas cidades é que o Congresso Nacional vem buscar voto, né? E a gente tem que estar organizado para isso, tem que estar com essa cidadania, independente do partido que a gente fale ou que a gente pertence, mas é necessário a gente compreender a nossa força, a gente unido, né? E esses 4 agentes da inovação é o poder público, é os professores, a sociedade civil com a sua cidadania e os empresários. Tem que haver, Luciano, não é mais possível o poder público agir sozinho. Tem que unir esses agentes, que eu chamo agentes da inovação, e fazer com eles um grande colóquio, né? Uma grande conversa. E essa conversa, sim, fazer com que essas cidades sejam inteligentes, sejam humanizadas. Nós temos, claro, que a rede de envolvimento sozinha também não vai fazer nada, né? Nós temos que nos envolver cada vez mais. E aí, eu quero só lembrar que nós temos várias pessoas aqui nos acompanhando, né? A Renata Quartiero, olha só, muito é isso, valorizar, né, Renata? Valorizar todas as profissões, mas a profissão das profissões é professor, né? E professor não é, e a escola não é um berçário que vai lá largar os seus filhos, né? Para a professora criar, né? Para a professora colocar valores, mas para dar conhecimento, né? Marinaldo, eu acho que uma das coisas que as gestões precisam olhar. Primeiro, quero deixa eu mandar um abraço para a Renata, antes que eu esqueça, eu gosto muito da Renatinha. Uma coisa que as gestões. Aproveita e manda um abraço também para o doutor Abed Castro, que está nos assistindo aí. Sim. Marinaldo, assim, as escolas são os espaços do Estado mais capilarizados junto com a polícia que pode existir. A escola, por um lado, e a polícia, isso aqui não é uma crítica aos policiais, é uma crítica à estrutura pensada do poder, da violência, né? A escola entra para dar esperança, e a polícia muitas vezes, ou parte da polícia, não entra para dar esperança, né? E não vamos discutir isso agora, porque não é mais complexo. Mas eu quero me ater às escolas, porque elas estão em praticamente todos os cantos das cidades. No beco mais distante de Santa Maria,
vai se encontrar um aluno de uma escola do município que geralmente vai para poder comer na escola. Mas esse poder comer, esse ato de ir até lá, é uma chance para aquela criança. Então também não é um papo assim escola, assim, ela tem que ser vista no concreto, na vida real das pessoas. Né? E como esse espaço de presença positiva do Estado, as gestões tinham que levar, através dele, saúde, educação, cultura, quer dizer, cidadania, entendeu? Entrar nesses espaços, as pessoas entenderem o que elas, minimamente o que elas têm direito, né? Que o próprio direito é uma linguagem hermética, pensada para o cidadão não saber o que acontece. Quem pega uma sentença do judiciário, ou uma peça de argumentação, é uma linguagem absolutamente maluca para o cidadão comum. Ele é incapaz de entender aquilo, porque é feito para não entender mesmo. Né? Faz parte do rito do poder. Mas esse espaço que está lá, a escola, ele é privilegiado. Eu acho que tem que ser o núcleo central das estratégias dos serviços públicos tem que estar alicerçado nos espaços das escolas. Até porque as professoras, elas têm muita credibilidade nas comunidades. Muita credibilidade. Boas professoras vão em casa buscar os alunos. Eu sou filho de professor, minha mãe ainda está nativa. Eu te diria uma centena de relatos aqui de situações onde a criança não abandonou a escola porque o professor estava lá, né, indo na casa buscar. Famílias desestruturadas, crianças que não têm uma referência maior, mas que precisam de consideração, né, simplesmente por serem cidadãs. Né. Então, acho que é muito nessa construção toda da inovação, Marinaldo, a prefeitura, a universidade, as entidades empresariais, os sindicatos, as associações, de modo geral, os coletivos, as pessoas têm que olhar para as escolas como espaços de formação. Eu acho, Manuel, que caridade é muito bonito, tá, para contar que fez, mas o que é bom mesmo é a solidariedade. Porque a pessoa solidária, ela não faz para bonito, ela não faz para aliviar a consciência. A pessoa solidária faz para mudar a vida daquela criatura. Claro, se a pessoa não está parando em pé, precisa comer, tu tem que dar comida para ela. Senão ela não vai conseguir segurar o tal do caniço para aprender a pescar. Né? Uhum. E aí, nisso tudo, precisa ter um envolvimento grande das pessoas. Eu não tenho receita para isso, Manuel. Eu tenho certeza que tu não tem. Mas a gente tem, sim, experiência, e eu acho que vivência, inclusive para admitir momentos onde a gente podia ter contribuído mais para isso e não fez, por ignorância, por incapacidade, seja pelo que for. Né? Mas a gente está aí vivendo até o último suspiro da vida para ajudar, né, Marinaldo? É isso aí. A Vera Simão do Monte, tu conhece? Conheço, desde que nasci. Desde antes de nascer, aliás. Ela está dizendo que é apaixonada pela profissão. Professora, né? Aliás, eu não conheço professora que não seja apaixonada pela profissão, viu? Mas porque deve ser fantástico mesmo, né? Eu admiro muito. Das experiências que eu tive na minha vida, Marinaldo, a mais gratificante foi fiquei durante 1 ano e meio como professor substituto na comunicação na UFSM. Foi a coisa mais gratificante que eu fiz na minha vida. Disparada, assim, não tenho a menor dúvida. Né? Poder acompanhar. Eu te imagino uma professora de ensino fundamental que vê, né, crescer. Imagina. Repetimos, né, Luciano? Pena que não são valorizadas financeiramente também, né? Pena, muita pena mesmo. Que a gente tem que lutar para que isso mude, né? Uma transformação aí de consciência, de capacidade de entendimento dos gestores, né? Como um todo. O Ricardo Costa, meu colega, amigo, fantástico, vai ser papai. Né? Parabéns. Muito bom poder acompanhar a discussão desse nível. Obrigado, Ricardo, Paulinho. O Tiago Carrão, meu líder, Tiago Carrão está na escuta. Um abraço para o Tiago aí. Junto com a gente aí, ele e a Renata. A doutora Adede Castro é o nosso próximo entrevistado, agora durante a semana. E aí, estão me pedindo aqui para falar do YouTube. Nós vamos estar, em vez no Facebook, nós vamos estar também no YouTube, né? E aí, quem quiser seguir a rede de envolvimento, tem que se inscrever no canal lá, ativar o sininho. Tem um sininho do lado direito, assim, ativa aquele sininho ali que você vai ser sempre lembrado, né, das atividades da rede de envolvimento. O Tiago Martins Ferreira, meu parente, o Tiago é um cidadão mesmo, né, cumpre
com todas as suas tarefas e, além disso, se envolve muito na sociedade. O Tiago é também um cidadão que eu gosto muito. O João Rolim que está querendo fazer uma renovação. Vamos fazer uma renovação e uma revolução, né, João? Vamos fazer tudo. Vamos transformar, João. Vamos junto, vamos junto. O Juarez Pinheiro, meu amigo, seu Juarez Pinheiro, lá da Olavo Bilac, e a dona Nair estão na escuta também, e ele tem muito que diz que a técnica da coruja ouve muito e fala pouco. Diz que a gente tem 2 ouvidos para ouvir e uma boca só para falar, né? É a mesma coisa, não é isso? E o Clayton Hilling, o Clayton que está ouvindo lá e dizendo que o Luciano é crânio. Oi, Luciano. Lisandro Oliveira. O Lisandro Oliveira é um corretor de imóveis e que está acompanhando a live. O Lisandro, um trabalhador, viu? Ele, a Tanise também, outra corretora de imóveis da Porto Mendes, enfim. O Gelson Filipim, que é lá da região norte do nosso estado. Um grande abraço para o Gelson. Enfim, temos um conjunto de pessoas que está acompanhando aí, felizmente está gostando, estão dizendo que está gostando, né? Pelo menos. E isso faz com que a gente tenha cada vez mais vontade de fazer as lives, conversar aqui, não no sentido de saber tudo, de dizer, olha, vamos por aqui, vamos por ali, não. É no sentido de construir tudo. E essa construção solidária, essa construção colaborativa é que a gente defende, né, Luciano? Uma construção Sim. onde as pessoas não façam das redes sociais apenas espaços para debates inúteis, mas possam usar, por exemplo, as redes sociais para discutir ideias, em vez de discutir pessoas, né? Para conversar sobre situações que estão vivendo e que poderiam não viver. Enfim, esse é o espaço da rede de envolvimento. A rede de envolvimento que não pretende, e não é, de forma nenhuma, a dona do saber e a dona da verdade, mas quer construir junto com cada um a verdade. E as verdades existem. Elas não são absolutas, mas elas existem, né? A verdade de cada um. E eu quero lembrar isso porque o Luciano também atua na iniciativa privada, né? Com o... Como é que é o mesmo nome da nossa empresa aí, Luciano? Eu, desde 2000 desde que voltei para Santa Maria, na verdade... Vamos fazer um merchandising aqui, né? Merchandising, né? Aproveitar a audiência. Eu tive durante muitos anos uma agência de propaganda, se chamava Tríade, né? Nós atendemos Rede Vivo, Icárdio, Geiger, uma série de clientes, durante os 15 anos que existiu a agência. Era eu e meu ex-sócio, o Marcelo Fortes, que é um grande publicitário, redator talentosíssimo, muito criativo. Mas nós fechamos em 2014 a agência, né? Buscamos caminhos diferentes. Quando eu retornei para Santa Maria, eu decidi me dedicar exclusivamente ao design gráfico, né? E ao planejamento de comunicação. E aí abri a Ideação, que é um escritório pequeno, né? Uma estrutura que eu consigo não precisar de muita estrutura, na verdade, para tocar o trabalho. Uma agência de propaganda precisa de muito mais estrutura, né? E desde lá estou trabalhando aí, construção de identidade visual, planejamento de comunicação. Comecei a fazer gestão de redes sociais mais recentemente, em parceria com alguns parceiros, né? Parceria com parceiros é redundância, mas é isso mesmo. Mas o foco principal é a identidade visual. Foi assim que nós construímos lá o teu bonsai, né, Marinaldo, que é um símbolo de sabedoria, né? De tu ir burilando, cuidando, né? Para que aquilo se torne uma coisa bonita, né? E num espaço muito pequeno, ou seja, a gente pode fazer esse desenvolvimento humano, né? Que está na essência do teu trabalho, em qualquer espaço de vida, né? Então, à disposição, tanto do amigo quanto das outras pessoas. Esse envolvimento humano, ele pode e deve começar na nossa casa, no nosso bairro, depois avançando para a cidade como um todo, né? É a cidadania que a gente propõe, é a participação, né? E as pessoas que participam efetivamente, elas têm que compreenderem que é disso que nós vamos melhorar a nossa cidade. Fazer a crítica é importante, denunciar os abusos é importante, não há solução sem pressão, né? Eu já ouvi isso em algum lugar, não há solução sem pressão. Quer dizer, a gente tem que pressionar por soluções, sim. Isso é a organização social, né? É normal isso.
Agora a gente tem que fazer isso dentro de um espaço civilizado, de um espaço onde a civilização esteja no nosso meio e não os mais íntimos e primitivos sentimentos, né, e sentidos. É verdade? Luciano? Marinaldo, eu acho que chega de pessoas que despertam o que tem de pior nos outros, tanto nos que apoiam essas pessoas, quanto nos que combatem elas. Porque, às vezes, no combater um absurdo, tu fica tão mobilizado que tu começa a odiar também. Né? E o que esse outro lado que promove o ódio quer é que tu odeie. É um combate constante que a gente tem que fazer conosco mesmo, para que se faça a resistência, se faça a denúncia, como tu falou, se faça o enfrentamento, vamos usar uma palavra um pouco mais, né, agressiva, mas que se faça com ternura, né? Porque é importante que esse espaço da conversa, da construção de consenso, ele volte a existir na sociedade. E eu não estou falando só da política, Manuel, não estou falando só da universidade, estou falando do dia a dia, das famílias, tudo. As pessoas, de um modo geral, nós não somos imunes a isso, obviamente, as pessoas estão muito contaminadas por essa agressividade que promovem para elas isso, né? E é difícil romper esse ciclo. Então, acho que esse tipo de conversa que tu promove, Marinaldo, é importante também por isso. Né? Porque é um grãozinho, tudo bem, é um grãozinho, são as pessoas que nos ouviram hoje, né? Somos nós, somos as pessoas das nossas relações. Mas é uma, duas, três pessoas, são uma, duas ou três pessoas a mais do que eram há uma hora atrás, né? Com o mesmo objetivo. Eu acho que é esse o grande sentido da vida. A gente, claro, mudar o macro, né? Mas o macro começa a mudar aqui dentro, né? Aqui no micro. Nada se modifica se a gente não modificar de baixo para cima, né? Do mínimo, né? Do local para o maior. Ninguém nasce grande, né? Não. A gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então as mudanças também, elas começam, e por isso que é importante a gente perceber isso. As cidades inteligentes, cidades humanizadas, é um trabalho que é feito para a gente propor, sim, o amor, propor a humanização, propor essa relação fraterna, né? Olha, ultimamente aí, quantas pessoas não brigaram nas suas famílias por causa de política, né? E por causa de diferentes opiniões sobre A ou sobre B. Tem que continuar sendo diferente, não tem problema nenhum, mas que saibamos discutir isso do ponto de vista de ideias e não de pessoas, né? E não brigar com as pessoas. Quantas pessoas que eram amicíssimas hoje não estão mais dando por causa deste ou por causa daquele. Quer dizer, o que vale a pena na realidade é a gente se envolver. O que vale a pena é a gente ter uma grande rede de envolvimento. O que vale a pena é a gente ouvir a rede de envolvimento no YouTube, por exemplo, que vai ser a partir agora da próxima live que nós vamos fazer. Nós vamos continuar falando sobre cidades inteligentes, cidades humanizadas. Nós vamos continuar falando sobre cidadania, sobre empreendedorismo colaborativo. Nós vamos continuar falando sobre gente, porque é gente que transforma, é gente que muda. Não é nada atrás de uma mesa, atrás de um computador. Quem inventou o computador não foi outro computador, foi gente, uma pessoa, né? Então nós temos que começar a cada vez mais falar sobre gente. E gente é complicado, porque na realidade é como um quebra-cabeça, né? Tem que ir montando, né? Uns gostam do azul, não me lembrar do Grêmio, mas uns gostam do azul, outros gostam do Internacional, outros gostam, como eu, do Rio Grandense, e assim vai. Quer dizer, é importantíssimo a gente compreender cada um, o seu jeito, os seus trejeitos e as suas vontades, mas é mais importante ainda a gente se mobilizar para viver essa vida. E é isso que a Rede de Desenvolvimento é, o espaço da vida humana. Luciano, muito obrigado, a tua conversa aí foi sensacional. Nós vamos te buscar de novo para a gente continuar conversando. Sempre às ordens. A gente está com uma ideia aí da gente reativar, né, essas caminhadas pela cidade, sabe? Juntar 2, 3, 4, 5, 10 pessoas e vamos fazer uma caminhada na cidade, fotografando, experimentando esta, né, participação da cidade, experimentando as calçadas que tem que ser melhoradas, a rua com buraco extenso, nós temos que experimentar as marquises que às vezes não estão tão bem feitinhas, enfim, vamos experimentando isso para conhecer, porque se transforma e se muda só o que se conhece. O que não se conhece não se muda nada. É verdade, concordo contigo.
Estou à tua disposição sempre, Marinaldo. Acho que essa questão da gente juntar caminhada, fotografia, conversa, você podia dar um caldo bem interessante, né? Vamos pensar juntos a respeito disso. E eu te diria assim, se tu quiser uma síntese do que eu tentei falar aqui hoje, para mim, essa síntese é ouvir as pessoas para que elas participem da vida da cidade, né? Achar os mecanismos para isso. Tem exemplos em todo o mundo. Eu mesmo, Marinaldo, a primeira vez que eu fui para o exterior, eu tive a felicidade de ir para dar um curso sobre participação popular lá na Itália. Então, eu tinha 30 e poucos anos. Faz pouquinho. Faz pouco, faz quase 20 anos. Eram 15 cidades, mais ou menos, da região norte da Itália, ouvindo um brasileiro que saiu daqui de Santa Maria ensinar alguma coisa para eles, né? E foi muito bom, muito bacana mesmo. Pago por eles, né, inclusive. Foi uma mais bacana. Isso é bom. Euro. Bom, mas de qualquer forma, nós ficamos muito gratos mesmo, a Rede de Desenvolvimento fica muito grato com a presença do Luciano Ribas, que é uma pessoa fantástica, boa de se conversar. Eu não menti no início, vocês viram? É boa de se conversar, tem uma cultura vastíssima, e isso faz com que tenha fluidez no que ele fala e o pensamento. Aliás, ele é especialista em pensamento brasileiro. Já pensou um negócio desse? Pensamento político brasileiro. Fui orientado pelo professor Algonce Soares, grande professor. Muito bem, muito bem. Um grande abraço a cada um. Muito obrigado a todos que participaram aí, a professora Vera, o Tiago, o João Rolim, o Paulo Ricardo Costa, a Renata, a Ted Castro, o Tiago, já falei, o Juarez, enfim, o Clayton, o Lisandro, o Gelson Filipim. Um grande abraço a todos vocês. Muito, muito, muito obrigado mesmo, de coração, por vocês estarem junto com a gente. Esperamos que na próxima a gente continue falando sobre cidade inteligente, cidadania e vida. Um grande abraço. Tchau.